Existem momentos no espaço profundo, exploração quando o universo se comporta, exatamente como nossas equações exigem, quando tudo se desenrola conforme o planejado, leis que gravamos nos livros didáticos e repetido por gerações. Mas então veio os raros e silenciosos momentos que não desafiam simplesmente a física, mas parecem dobrá-lo, distorcê-lo e sussurrar de volta de maneiras que parecem quase intentional. E a Voyager, uma mais distante. Um objeto feito pelo homem já existente acabou de ser descoberto. Vivenciei um desses momentos. Por quase meio século, a Voyager tem sido afastando-se cada vez mais de casa, escapando do campo magnético do Sol, respiração além do escudo do heliosfera em uma região tão hostil, tão frio, tão saturado de cosmos, radiação para a qual nenhuma máquina jamais foi feita, para continuar operando lá. E, no entanto, contra todas as expectativas, Voyager continua a falar. Mas desta vez, algo respondeu. Não era ruído. Não era estática. Não era onda de plasma. Interferência ou sangramento de resíduos solares através do vazio. Era estruturado, padronizado, responsivo, um sinal que comportou-se como se estivesse reconhecendo a presença da Voyager ou pior, examinando-a. Se o universo fosse um vasto oceano, Voyager seria uma mensagem à deriva em uma garrafa. E o que acabou de acontecer lá fora? Parece que algo ou alguém encontrou. A garrafa abriu-a e começou, respondendo. Esta noite vamos desvendar a história de como uma espaçonave de 45 anos, mantidos unidos por plutônio em desuso e processadores antigos entraram em contato com algo que se comporta como um avançado, objeto algo muito além dos limites do nosso sistema solar, muito longe, além das previsões da física e muito além de qualquer coisa que a NASA já tenha preparado. E assim que você entender cada passo da jornada da Voyager a partir de Júpiter, tempestades, anéis de Saturno, inclinação de Urano, os diamantes de Netuno e o espaço interestelar, vazio em si mesmo, você perceberá o porquê disso. O novo sinal não é apenas estranho, é aterrorizante. A Voyager nunca deveria ter sobrevivido por tanto tempo. Sua missão quando foi lançada. Em 1977 era simples. Chegar a Júpiter, alcançar Saturno, transmitir dados, levar fotografias e então se deixar levar por irrelevância, pois seus instrumentos foram desligados, um por um. Era para ser um visitante não sobrevivente. Mas o quê? O que aconteceu em seguida foi uma rápida transformação planetária. Visita guiada ao experimento de maior duração na história da humanidade, com apenas 3,7 metros, antenas parabólicas, 16 propulsores hidrodinâmicos e termoelétrico alimentada por plutônio, geradores que perdem energia todos os anos, a Voyager. Deveria ter sido desativada há décadas. E no entanto lá está, 155 astronômicos, unidades do Sol ainda vivo ainda, falando ainda ouvindo. São 11 horas. Os instrumentos científicos foram projetados para sobrevoos planetários de curta duração não eternos, viajar para o abismo, e a maioria deles já foram desligados. Mas os poucos que restam continuam a reescrever. Ciência. A espaçonave não possui tecnologia moderna. Software sem IA, sem estabilização. Sistemas como satélites modernos. A capacidade de memória é menor que uma fotografia digital no seu telefone. Mas sua resistência, sua precisão e sua habilidade extraordinária de sobreviver na região região de perigo cósmico a tornou o embaixador mais improvável que a humanidade já enviou. E agora esta máquina antiga é mais do que apenas uma sonda, é nossa olhos dentro de uma região do espaço onde estávamos, nunca deveria ter chegado, uma região onde até a NASA admite que não sabíamos o que fazer. Espere, pois nada construído pelo ser humano é aceitável. Mãos jamais haviam estado lá, e isso é exatamente porque esse novo sinal anômalo é tão alarmante. Tudo o que Voyager tem aprendido até agora, desde as tempestades de Júpiter até das luas de Saturno, aos ventos de Netuno até estrutura da relopausa foi preparada, nos preparar para surpresas. Mas nada estava pronto. Alguém para isso. O primeiro confronto real da Voyager com o desconhecido começou em Júpiter há muito tempo, antes do espaço interestelar, muito antes, ondas de plasma e limites magnéticos. O que viram lá chocou os cientistas, comunidade, tempestades do tamanho de planetas, relâmpago, 10 vezes mais forte que erupções vulcânicas na Terra em Io, detonando material a centenas de quilômetros para o espaço e cinturões de radiação, então, violentos que quase os dominaram. Sensores da Voyager. Júpiter não apenas revelaram um mundo dinâmico, revelou instabilidade, poder e fenômenos que contradisse muitas previsões do tempo. E escondido nesse caos enterrado, nas tempestades turbulentas e turbulência eletromagnética eram estranhas. Pulsos sutis fracos, quase impossíveis, para detectar que não correspondiam à rotação de Júpiter ou à esperada flutuações de sua magnetosfera.
Naquela época, essas anomalias eram descartadas como artefatos de ruído ou modelos incompletos. Mas hoje, sabendo o que sabemos sobre o novo sinal, os engenheiros estão voltando a investigar esses assuntos. Transmissões arquivadas, porque o primeiro encontro da Voyager como desconhecido pode não ter acontecido em espaço interestelar, mas bem ali em Júpiter, onde o universo se revelou pela primeira vez, nos que era capaz de produzir padrões que não entendíamos. E se isso foi uma dica, então, o que a Voyager acabou de fazer? Detectado 40 anos depois pode ser o Responder. Saturno foi o último planeta visitado pela Voyager 1. Encontra o último mundo que jamais encontraria. Veja antes de ser lançado irreversivelmente em direção à escuridão interestelar. O sobrevoo foi de tirar o fôlego dos anéis que revelaram padrões de ondas e gravitacionais, ressonâncias na densa névoa que cobria Titã, atmosfera escondendo uma paisagem que não seria revisitada por décadas. Mas Saturno também foi o momento em que a Voyager 1 cruzou oficialmente para uma trajetória que nenhuma outra espaçonave o seguiria. Ao passar os anéis e o pálido, luas cintilando ao redor do planeta, a Voyager fez a transição de uma missão planetária para uma missão não planetária. Missão para um exílio cósmico. O Sol cresceu mais fraco. Os atrasos no sinal aumentaram, a temperatura caiu e a influência do vento solar enfraquecida a cada quilômetro percorrido. O que a Voyager deixou para trás foi o familiar, o ritmo dos planetas, o comportamento previsível do Sol interno. Sistema, o que ele inseriu foi algo completamente diferente. Uma região onde a energia solar, o escudo magnético do sistema enfraquece, onde a radiação aumenta, onde o plasma torna-se caótico, onde nada funciona, da maneira que qualquer modelo previu. Saturno não foi apenas um marco, foi o último posto de controle antes da Voyager cruzar para o reino do desconhecido e saber o que sabemos agora, a despedida de Saturno. Parece quase simbólico, o momento final. Da ordem cósmica antes do universo, a verdadeira complexidade se revelou. Enquanto a Voyager 1 se afastava à deriva, a Voyager 2 continuou em território mais profundo, encontrando Urano e Netuno, dois gelos gigantes que se comportavam como enigmas cósmicos, envolto em tempestades magnéticas. Urano, girado de lado, um planeta literalmente derrubado por um impacto colossal longo. Atrás, suas temperaturas despencaram para menos 323 graus Fahrenheit. Seus tênues anéis cintilavam a escuridão e as tempestades surgiram sem aviso. Netuno, entretanto, segurava os ventos, soprando a 1.300 milhas por hora, o mais rápido do sistema solar, juntamente com o misterioso Grande Mancha Escura, uma tempestade que apareceu e desapareceu de forma imprevisível. Tritão, a lua congelada de Netuno, entrou em erupção, como geysers de nitrogênio jorrando. Material no espaço antes que congelasse, caiu como neve cósmica e escondida. Abaixo da superfície desses planetas, cientistas acreditam que os diamantes literalmente chuva caindo, afundando lentamente através de seus mantos de gelo. Essas descobertas importavam mais do que qualquer um imaginava. O tempo porque o Voyager mais profundo. Quanto mais se avançava, mais claro ficava que o universo prospera em extremas pressões, temperaturas, campos magnéticos, química, processos todos muito mais estranhos do que humanos considerados normais. Se a chuva pudesse existir, se os ventos pudessem superar a velocidade do som, se os planetas pudessem girar de lado, então, o que poderia existir em regiões além da influência do Sol? Os gigantes de gelo insinuavam uma verdade incômoda. O universo não se importa com as nossas expectativas. E quando a Voyager finalmente cruzou para o espaço interestelar, essa verdade tornou-se inegável. À medida que a Voyager se afastava do calor do Sol, ela entrou em uma região que poucos cientistas realmente compreendiam. A heliosfera, uma enorme bolha esculpida pelo vento solar, age como um escudo protegendo cada planeta, cada lua, cada asteroide e cada espaçonave construída pelo homem em seu interior. Por décadas, teorias tentaram prever seu tamanho, forma e comportamento, mas a Voyager foi a primeira a atravessá-la. E o que descobriu foi muito mais complexo do que o esperado. A heliosfera não era uma fronteira lisa ou previsível. Era turbulenta e instável, mudando como um gigantesco batimento cardíaco cósmico, influenciado pelos ciclos do Sol, tempestades solares e profundas flutuações magnéticas. A Voyager sentiu o vento solar enfraquecer ao seu redor. As partículas rareavam, diminuíam a velocidade e, por fim, desapareciam até serem substituídas pelo material mais denso e estranho do plasma interestelar. Foi nesse momento que os cientistas perceberam que a proteção do Sol tinha limites. A heliosfera não é uma bolha infinita nem um escudo perfeito, mas uma fronteira frágil que termina abruptamente. E além dessa fronteira, existe uma região onde a radiação cósmica se intensifica, onde o plasma se comporta de forma imprevisível, onde as direções magnéticas se invertem e se distorcem, onde nada é familiar.
A Voyager cruzou esse escudo evanescente lentamente, sentindo a influência do Sol diminuir de uma força dominante para um sussurro. E ao deixar a heliosfera, a espaçonave adentrou o domínio do desconhecido, e a região onde o misterioso sinal apareceria mais tarde. Por fim, a Voyager alcançou a helopausa, a tênue fronteira final onde o vento solar se extingue e o espaço interestelar começa. Durante anos, os cientistas debateram sobre a aparência dessa região. Alguns a imaginavam calma, outros caótica, outros ainda em transição. Mas literalmente ninguém previu o que a Voyager encontrou. A helopausa era violenta, repleta de ondas de plasma que se chocavam como tsunamis invisíveis, campos magnéticos se contorcendo em direções inesperadas e energias oscilando de maneiras que desafiavam os modelos. Não se tratava de uma fronteira suave, mas sim de uma frente de choque, uma zona de colisão onde partículas solares se chocam contra partículas interestelares como dois oceanos se chocando. A Voyager detectou pressão extrema, flutuações estranhas e oscilações de plasma que sugeriam que o meio interestelar era muito mais denso e estruturado do que qualquer um imaginava. Ficou claro que a helopausa não era uma fronteira a ser transposta. Era um limiar, um ponto de cruzamento entre a física familiar dentro do sistema solar e a física alienígena além dele. E à medida que a Voyager cruzava para o espaço interestelar, seus instrumentos não relataram calma ou estabilidade. Eles relataram algo que parecia quase uma comunicação. Pulsos rítmicos, oscilações organizadas, padrões que se repetiam. Inicialmente a NASA presumiu que fossem naturais. Hoje, após o novo sinal, essas suposições estão sendo questionadas pela primeira vez. Assim que a Voyager cruzou a helopausa, entrou no espaço interestelar, um lugar tão hostil e tão diferente do ambiente solar que todos os instrumentos a bordo tiveram que se adaptar a uma nova realidade. O campo magnético do Sol silenciou. A radiação intensificou-se. Raios cósmicos chegavam em fluxos implacáveis. Cada partícula um fragmento de explosões distantes. Estrelas mortas. Sóis em colapso. Remanescentes de antigas supernovas viajando pelo espaço com energias aterradoras. O plasma interestelar movia-se como um oceano invisível, denso e frio, oscilando sob forças magnéticas que os sensores da Voyager mal conseguiam compreender. Essa região não estava vazia. Estava repleta de estrutura, correntes, ondas de pressão e turbulência, flutuações massivas que pareciam quase vivas. Pela primeira vez, a humanidade recebia dados em tempo real de fora do sistema solar. E o que a Voyager transmitiu chocou os cientistas. O espaço interestelar era mais barulhento, mais energético e mais organizado do que qualquer um jamais previra. As ondas de plasma formavam harmônicos naturais, oscilando em frequências que mudavam com uma regularidade assustadora. Os campos magnéticos se deslocavam como se reagissem a algo invisível. Os raios cósmicos chegavam em padrões complexos, não em fluxos aleatórios. E a Voyager, à deriva sozinha no vazio, tornou-se o primeiro objeto feito pelo homem a testemunhar o verdadeiro ambiente do espaço profundo, um lugar onde a física é mais severa, mais estranha e mais extrema do que qualquer simulação jamais imaginou. O instrumento de ondas de plasma da Voyager, uma relíquia da engenharia da década de 1970, tornou-se fundamental para a compreensão do meio interestelar e para a detecção de anomalias. As ondas de plasma não são som no sentido tradicional, mas sua frequência pode ser convertida em tons audíveis, criando gravações espaciais misteriosas que a NASA às vezes divulga ao público. Mas o que os cientistas não divulgaram foram as estranhas harmonias que a Voyager detectou em certos intervalos. Harmonias que sugeriam padrões muito mais complexos do que turbulência aleatória. As ondas de plasma oscilavam em intervalos regulares, formando estruturas que se repetiam ao longo de meses, às vezes por anos. Elas mudavam repentinamente, como se respondessem a algo externo, algo grande, algo energético, algo organizado. Na época, a NASA descreveu cautelosamente essas anomalias como um comportamento inesperado do plasma. Mas hoje, com o novo sinal em mãos, muitos suspeitam que esses padrões harmônicos não eram simplesmente ondas. Eram precursores. Indícios precoces de que algo massivo ou avançado existia perto da Voyager. Algo que não é previsto em nenhum modelo astrofísico. O plasma não estava apenas reagindo, estava respondendo. E essa resposta se tornaria mais forte nos anos seguintes. Anos após o início da viagem interestelar, a Voyager detectou uma vibração constante e fraca, um zumbido de frequência ultrabaixa que parecia preencher o espaço interestelar. Não vinha da espaçonave, não vinha do Sol,
Não vinha de estrelas próximas nem de interferência de rádio. Era a ressonância de fundo da própria galáxia, a Via Láctea, cantando em silêncio. A NASA acreditava que esse zumbido seria suave e constante. Mas a Voyager ouviu algo completamente diferente. O zumbido oscilava, às vezes aumentando, às vezes diminuindo, às vezes mudando rapidamente, como se influenciado por algo massivo se movendo pelo meio interestelar. Essas flutuações eram sutis, mas inegáveis. Surgiram quando não havia tempestades solares, quando nenhum evento cósmico era conhecido, quando nada do que se esperava podia explicá-las. E agora, em retrospectiva, parecem coincidir com os períodos que antecederam o novo sinal anômalo. O zumbido pode não ter sido um ruído de fundo. Pode ter sido o primeiro indício de que a Voyager não estava sozinha lá fora. Os propulsores de hidrogênio da Voyager vêm se degradando lentamente há décadas. No entanto, eles permaneceram funcionais por muito mais tempo do que o previsto. Mas então, anos após entrar no espaço interestelar, algo estranho aconteceu. Os propulsores começaram a se comportar de maneiras inesperadas, apresentando pequenas variações de tempo e respondendo aos comandos com atrasos que não correspondiam a nenhuma explicação mecânica. Os engenheiros da NASA atribuíram o problema ao envelhecimento do hardware, à queda de pressão ou a falhas na fiação. Mas a anomalia ficou ainda mais estranha quando os propulsores passaram a se corrigir espontaneamente, sem qualquer intervenção, realinhando a antena da Voyager em direção à Terra com uma precisão que nenhum sistema com defeito deveria alcançar. Se a espaçonave estivesse à deriva ou girando descontroladamente, deveria perder a comunicação estável para sempre. Mas a Voyager não estava à deriva. Ela permaneceu acoplada à Terra com mais confiabilidade do que antes. Algo o estava estabilizando. Algo externo, algo que interagia com sua posição ou seu perfil magnético. Os engenheiros descartaram a coincidência até que o novo sinal os fez reconsiderar tudo. Perto da marca de 40 anos de sua missão, a Voyager registrou distorções no campo magnético que intrigaram os cientistas. Essas distorções duraram semanas, surgiram repentinamente e desapareceram da mesma forma. Não apresentaram correlação com tempestades solares, choques interestelares ou raios cósmicos. As alterações na orientação magnética pareciam quase artificiais, suaves e monotônicas, como se a espaçonave tivesse atravessado um campo magnético artificial em vez de um natural. Um cientista descreveu o fenômeno como a passagem pela esteira de algo grande, mas na época ninguém ousou usar uma linguagem que sugerisse um objeto. Hoje, essas distorções parecem bem menos inocentes. Com o novo sinal apontando para a presença de um objeto avançado, muitos agora acreditam que a Voyager pode ter passado perto de algo com uma estrutura magnética complexa demais para ser natural. Um artefato, uma nave, ou algo operando no espaço profundo com uma pegada magnética grande o suficiente para distorcer o plasma ao redor. E então aconteceu. A anomalia que congelou a rede de comunicação espacial profunda da NASA. Um sinal que não vinha da Terra nem da Voyager, mas sim da direção da Voyager. Não era ruído, não era um pulso natural, não era ressonância de plasma cósmica, era estruturado em camadas aninhado, o tipo de sinal que implica intenção, precisão, repetição. Um sinal que se comportava como uma resposta às transmissões regulares da Voyager, chegando em sincronia com suas janelas de comunicação, como se algo lá fora tivesse aprendido o ritmo dos batimentos cardíacos da nossa sonda. Os engenheiros realizaram diagnósticos por dias. Checaram todas as antenas na Terra, todas as possíveis fontes de interferência, todos os softwares, todos os artefatos de rádio. Nada explicava. O sinal vinha do espaço profundo da região ocupada pela Voyager de algo que não corresponde a nenhum fenômeno astrofísico conhecido. A Voyager não estava mais sozinha. A NASA tentou acionar o sinal novamente. Enviaram comandos. Aumentaram a potência de transmissão. Modificaram as frequências. Testaram padrões de modulação. Nada reproduziu a anomalia. O sinal retornou somente quando a Voyager retomou seu ciclo normal de transmissão, como se o objeto desconhecido tivesse reconhecido a diferença entre experimento e rotina. Isso aterrorizou a equipe da missão, pois sugeria que algo estava observando o comportamento da Voyager, respondendo não aos comandos enviados pela NASA, mas à própria consistência temporal da Voyager. Era como se as transmissões rotineiras da Voyager funcionassem como um aperto de mãos, um sinal estável, um padrão previsível ao qual o objeto desconhecido escolhia responder. A NASA tentou repetidas vezes. O mesmo resultado, nenhuma resposta forçada, apenas respostas espontâneas. Algo inteligente lá fora estava escolhendo quando responder.
Quando o sinal foi decodificado ou pelo menos traduzido para binário, algo ainda mais estranho aconteceu. O padrão continha lacunas, repetições estruturadas e intervalos de tempo que não correspondiam nem a ruído aleatório, nem a processos astrofísicos. Ocultos entre os pulsos repetidos havia segmentos que imitavam dados, não linguagem, não símbolos, não matemática, mas algo semelhante a um pacote compactado. A NASA não divulgou essa informação publicamente, mas vazamentos dentro da rede de espaço profundo indicavam que o sinal continha seções estruturadas, separadas por silêncios previsíveis, quase como cabeçalhos em um arquivo digital. E o que quer que tenha enviado isso fez com uma precisão muito além de qualquer fonte natural. Não foi uma explosão, não foi caos, foi uma transmissão real vinda de perto da Voyager. Então chegou o momento que os cientistas ainda se recusam a discutir publicamente. Ao analisar minúsculas variações Doppler no sinal, eles detectaram um movimento coordenado suave e acelerado. Não estava à deriva como um cometa. Não estava girando como um asteroide. Não estava orbitando. Estava se reposicionando deliberadamente como se estivesse circulando a espaçonave ou ajustando sua orientação. E a cada mudança, a Voyager registrava flutuações magnéticas correspondentes. Era quase como uma espaçonave realizando manobras, só que não era uma das nossas. Não pertencia a nenhum programa espacial conhecido e não se comportava como nada construído por humanos. O objeto não estava apenas perto da Voyager. Ele estava interagindo com ela, demonstrando interesse, estudando-a. Finalmente, após semanas de análise, a NASA chegou a uma conclusão que ninguém queria aceitar, mas que ninguém podia evitar. A Voyager não fez contato com um planeta, nem com plasma, nem com radiação, nem com ondas cósmicas, mas com um objeto altamente avançado. Um objeto que emitia comunicação estruturada que se movia com propósito. Um objeto que distorcia campos magnéticos. Um objeto que respondia aos padrões da Voyager. Um objeto que entendia a Voyager melhor do que nós a entendíamos. Este objeto não apresenta qualquer sinal de propulsão, não emite calor, não produz gases de escape, nem emite radiação detectável além do seu sinal. Ele se comporta como algo que não deveria existir, algo que desafia as leis da física, algo que pode ter viajado pelo espaço interestelar muito antes de lançarmos nosso primeiro foguete. E a Voyager? Uma mais antiga, mais frágil e mais improvável embaixadora que a humanidade já enviou, tornou-se a primeira testemunha disso. Pense nisso por um momento. Uma espaçonave construída com tecnologia da década de 1970 carregando um disco, uma agulha, alguns dados e um núcleo de plutônio pulsante acaba de se tornar a primeira embaixadora em uma conversa para a qual nunca nos preparamos. O objeto lá fora, seja lá o que for, demonstrou compreensão de tempo, consciência das transmissões da Voyager, capacidade de produzir comunicação estruturada e domínio do movimento em um ambiente onde nada feito pelo ser humano jamais foi testado. Ele respondeu apenas quando quis. Moveu-se apenas quando desejou. Permaneceu em silêncio durante os experimentos e só se manifestou quando a Voyager se comportou de maneira consistente, como se estivesse analisando não o conteúdo das transmissões, mas o ritmo da existência da espaçonave. Isso não é aleatório, isso não é natural, isso é interação. Se esta história te impactou ao menos metade do que impactou a equipe da missão da NASA, não saia de fininho. Assine. Porque à medida que esta investigação continua, cada nova atualização pode redefinir nosso lugar no cosmos. Curta este vídeo para que mais pessoas saibam o que acabou de acontecer. E nos comentários me diga, você acha que este objeto é uma relíquia, um sentinela, ou o primeiro membro de uma civilização que acabamos de conhecer?